Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 8 de março de 2022, terça-feira de Champions League. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dê essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, ter só amanhã, como eu disse para vocês, dia de Champions League, temos dia de Libertadores também. Apesar de não termos muitos jogos, a gente tem muito jogo interessante e jogo que vale vaga, hein? Passando sobre ontem rapidamente, antes da gente iniciar aqui, foi um dia muito bom, que domingo bom. Se eu não me engano, acho que só o jogo do Milan, que acabou não batendo os 2 gols. Eu não lembro se teve outra coisa, parece que não teve zebra, né? Quem tinha que ganhar, ganhou. Batemos mais uma vez o bilhete do canal, graças a Deus, março veio muito bom. Da semana inteira, apenas um dia, a gente não cravou e batemos mais uma vez o bilhete do Instagram. Tinha deixado ali Juventus e Porto e... show de bola. Se você não me tem no Instagram, já me segue aí, @MundoBetCris, vou deixar aqui. Tem no link na descrição do vídeo, mas vou deixar o arroba aqui também. Quando a gente tem uma grade boa com bastante jogos, eu deixo além de deixar um bilhete aqui, eu deixo um bilhete lá. Então, conto com a sua ajuda. Então, vamos embora pro que interessa. Tropa, já vamos começar com a Champions League então, porque aqui a gente não enrola. 5 horas da tarde eu tenho o jogo da volta entre Liverpool e Inter. Lembrando que o Liverpool meteu 2-0 lá na Itália e agora vai decidir em casa. O que acontece? Já de cara eu vou dar uma dica para vocês, para quem é novo no canal. Para quem aqui já é antigo já sabe que a dica de jogos de volta, tropa, é sempre procurar o mercado de gols e evitar, eu tô falando pré-live, tá? Se você estiver assistindo ao jogo, tiver uma leitura, é uma coisa. Agora, pré-live, se você vai fazer um bilhete, vai deixar uma entrada pronta, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, é o seguinte, muito cuidado com times que deitam em cima de vantagem, que podem deitar, na verdade, que é o caso desse jogo aqui. Porque o Liverpool é favorito? Sim, é super favorito. Tá jogando em casa, tem um time muito melhor, embora o time da Inter seja qualificado. O Liverpool, ele tem um time muito melhor que a Inter, ele vive um momento muito melhor que a Inter. Vou mostrar aqui para vocês. O Liverpool vem de 12 vitórias seguidas, 15 jogos de invencibilidade. A Inter vem de 3 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols, só que a Inter estava vivendo um mau momento. A Inter que era líder, acabou perdendo a liderança do italiano. A Inter que estava 4 jogos sem marcar gols, acabou vindo de uma goleada contra a Lanterna Salernitana. Isso acaba dando uma moral, mas não deixa de ser um adversário muito fraco que ela enfrentou. Vamos lá, tropa. Já de cara eu falo para vocês que o safe do Mundo Bet para colocar no bilhete é um mais de 1,5 gol. Mas o mar de 2,5 gols aqui e o ambas marcam vem muito quente para esse jogo, até porque a Inter ela já começa precisando tirar 2 gols de vantagem. Eu acredito que a Inter ela vai ter que ir para trocação, não tem como ela ficar na defesa, por mais que o jogo seja lá na Inglaterra, lá no Anfield, a Inter ela vai ter que ir para cima. O Liverpool é um time muito forte, um time muito rápido de contra-ataque e pode acabar castigando a Inter, então eu prefiro ir no mercado de gols. Vou repetir para vocês, mais de 1,5 gols para botar no bilhete, mas quem quiser aí uma entrada com uma oddzinha maior, 2,5 vem muito quente, ambas marcam também. Quem quiser entrar na vitória do Liverpool, eu acredito que o Liverpool deva vencer, mas eu aconselharia aí com o empate anula, já que a gente tem uma cotação acima de 1,50 e porque o Liverpool ele pode até perder essa partida, tá? O Liverpool ele não tem a obrigação de ganhar, é claro que ele vai querer ganhar, mas se o jogo de repente tiver 1-1, por exemplo, ele não vai precisar forçar o jogo, ele não precisa se esforçar para ganhar, ele vai explorar o erro da Inter, vai tentar gastar o tempo, né, fazer com que esse jogo acabe logo, então é um perigo muito grande estar entrando nessa vitória. Placar para mim do jogo, vou cravar um 2-1 para o time da casa, mas eu não entraria a favor do Liverpool pré-live, beleza? Só uma dica para vocês. Outro jogo que eu tenho aqui, tropa, também às 5 horas, outro jogo da volta, eu tenho o Brabo de Munique, que vai receber o Red Bull Salzburg da Áustria. O primeiro jogo foi na Áustria, foi 1-1. O Red Bull teve uma grande oportunidade de fazer o 2-0, acabou perdendo um gol sem goleiro e foi castigado que o Bayern empatou perto do final da partida. E o seguinte, agora o Bayern vai estar jogando na Alemanha, vai estar pegando um time muito mais fraco, que não tem mais o fator casa a seu favor. Vamos ser sinceros, né? O Bayern tem tudo para amassar essa partida aqui. Vai estar jogando em casa, o Bayern precisa vencer, tá? O empate leva para a prorrogação, lembrando que a gente não tem mais gol fora de casa, nem na Champions, nem na Libertadores. Por mais que o Bayern tenha feito um gol lá na Áustria, tenha sido 1-1, se for 0-0,
vai para prorrogação, e é claro que o Bahia não vai querer deixar para prorrogação. Mas assim, tropa, quando eu falo questão de amassar, não é questão de golear, mas é questão de realmente jogar ali, pressionando o adversário no campo de defesa, não deixando o Red Bull respirar. É o que o Bahia normalmente costuma fazer quando está jogando em casa contra equipes mais fracas, mas a gente tem que lembrar que o Red Bull não é um time de bobeira, é um time que gosta de ir para trocação, independente do time que ele pega, tanto que na Áustria fez uma grande partida, falei para vocês, dava para ele ter feito o segundo gol, aí falar, mas é porque estava jogando em casa. Pô, irmão, na moral, irmão e irmã, né? Pô, me fala quantos times aí jogam em casa contra o Bayern e jogam igual covarde. O Barcelona foi um deles, pô, fica ali só torcendo para não levar mais. E nessa situação, eu prefiro estar explorando o mercado de gols. Eu tenho um time que ele precisa se expor, ele precisa do resultado, vai estar jogando em casa. Provavelmente o Bahia vai fazer o primeiro gol. Do outro lado, eu tenho um time que tem um contra-ataque rápido, um time que vai para trocação também. O Bahia fazendo o gol, o Red Bull ele vai ter que ir pro desespero. E já imaginou, se o Red Bull consegue fazer um golzinho no Bahia? Aí que ferrou, filho. Aí que o Bahia vai para cima mesmo, igual maluco. E a chance da gente ver gols é muito grande, tá? Então já de cara eu vou cravar para vocês um mar de 2,5 gols. Para mim é a melhor entrada dessa partida. Apesar de eu acreditar que o Bahia vai vencer o jogo no primeiro tempo, eu prefiro estar entrando em gols nesse jogo, porque se o primeiro tempo terminar 0-0 e o Bahia conseguir fazer um gol, dá pra gente ver mais dois com tranquilidade, porque é jogo de volta. Um time sendo eliminado, ele vai ter que ir por tudo ou nada. Imagina o Red Bull, com a qualidade que ele tem, tentando ir, levantando as linhas da defesa pra cima do Bahia. Vai azedar, né? Capaz de levar até uma goleada. É um detalhe interessante aqui que eu queria mostrar para vocês, que o Bahia dos últimos 7 jogos, em 6 foram ambas marcam. Então o Bahia, mesmo pegando equipes bem mais fracas, ele tem levado gol também. Então ambas marcam pode ser uma entrada interessante. Mas sendo bem sincero para vocês, nesse jogo eu entraria só no 2,5. Eu vou cravar aqui um 3-0 pro Bahia, um 4-1. Eu acredito que o Bahia deva vencer bem, cara. Mas assim, para mim não vale o risco, tá? A 1,17 para mim não vale o risco. 5h15 da tarde, segunda divisão de Portugal, eu tenho o jogo do Casa Pia contra o Mafra. O Casa Pia é um time que eu tenho gostado muito de fazer entradas ultimamente. É um time, é o rei do 1-0, tá? Já vou cravar aqui para vocês que o Casa Pia é o rei do 1-0. Se a gente olhar, ele vem de um bom tempo aqui de invencibilidade e vai enfrentar o Mafra, que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Casa Pia, ele é o líder da segunda divisão de Portugal, tá com tudo para subir, até porque ele já está 2 pontos na frente do segundo e o Benfica B não pode subir, porque não podem ter 2 equipes iguais, no caso já tendo o Benfica, não pode ter o Benfica B na mesma divisão, ainda que o Benfica fosse campeão, ele não poderia subir. Ah, mas e se o Benfica normal caísse? Se ele caísse, automaticamente o time B ele tem que ser rebaixado para uma divisão inferior. Vamos lá, o Casa Pia em 24 jogos são 15 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, faz uma grande campanha, fez 32 gols, sofreu 12, sofreu apenas 12 gols em 24 jogos, é média de 1 gol sofrido a cada 2 partidas, vai enfrentar o Mafra, que é o 9º colocado, está com 33 pontos, é um time que não almeja nada aqui em cima, também não almeja nada aqui embaixo, ele já abriu 13 pontos da zona do rebaixamento, mas está a 14 pontos aqui, 12, 14 pontos da zona do acesso. Então é o seguinte, eu tenho um time que está brigando pelo título e brigando pelo acesso contra um time que está meio ali, né? Tem chance de subir, tem chance de cair, tem, mas tem que fazer uma coisa muito diferente do que ele tem feito. Ele tem que ganhar todos os jogos ou então começar a perder todos os jogos também. Detalhe interessante que o Casa Pia jogando dentro de casa são 10 vitórias e 2 derrotas. Excelente campanha, é o melhor mandante. Fez 19 gols, sofreu apenas 4 gols dentro de casa em 12 jogos. Aqui já é um gol sofrido a cada 3 partidas. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Casa Pia vem de 3 vitórias seguidas, 6 jogos de invencibilidade, 3 jogos seguidos sem sofrer gols. Dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols. E o Mafra vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos. Tropa, é o seguinte, para essa partida aqui, 2 cenários. Primeiro cenário é explorar o Casa Pia, empate anula, tá jogando em casa, é um excelente mandante, tá brigando ali pelo acesso e pelo título, enfrentando o time que não tá no mesmo empenho, não está no mesmo vigor que ele. Eu acredito que ele não perde essa partida, no máximo empata, e aproveitando essa odd aí, dá para ir com empate anula. Um outro cenário, tropa, é estar explorando o mercado de menos gols, menos de 3,5 gols ou menos de 2,5 gols. Sendo bem sincero, eu prefiro entrar no menos de 3,5 gols, porque eu prefiro ter uma margem maior. Nesse caso, podem sair até 3 gols na partida, só não podem sair 4. Então a gente fica com uma margem bem legal, até para um time que tem uma defesa muito forte, né, que a gente viu ali a melhor defesa do campeonato, contra um time que não faz tanto gol assim. 24 jogos, fez 28 gols. Então dá para explorar também o mercado de menos gols, ou um empatezinho anula. Placar para mim desse jogo, 1-0 para o rei do 1-0.
9h30 da noite, pela pré-Libertadores, eu tenho a primeira partida entre América Mineiro e Barcelona de Guayaquil. Tropa, jogo muito difícil esse aqui, muito difícil para cravar qualquer coisa. Eu tenho o América que jogou bem, se a gente for pegar até o jogo que ele perdeu, né, aquela primeira partida, ele jogou bem, teve a infelicidade ali de tomar o gol. Um time que vem com muita moral daquela virada excepcional, estava perdendo de 2-0, virou para 3-2, ganhou nos pênaltis. Cara, é um time que já mostrou que tem potencial. O time do América pode chegar lá. Só que o Barcelona está vivendo um grande momento. Vou mostrar aqui para vocês. O Barcelona vem de 6 vitórias seguidas, 11 jogos de invencibilidade. É um time muito, muito chato esse time do Barcelona. As duas equipes dos últimos 10 jogos em 9, a gente teve menos que 3 gols. Então, tropa, para essa partida aqui é um jogo muito difícil. Tá? Sendo bem sincero para vocês, para mim é um jogo mais para ao vivo, você tendo leitura de jogo. Por mais que eu queira, eu não confio no América. O América já mostrou seu valor, mas o Barcelona é um time muito chato, tá? É um time muito copeiro e acaba me preocupando. Só que assim, se eu fosse explorar alguma coisa, eu exploraria o mercado de menos gols, porque a gente viu que são duas equipes que têm um estilo de jogo mais retrancado, é partida de ida ainda. Eu acredito que o Barcelona não vai querer se expor muito, vai jogar no erro do América, vai jogar por uma bola e tentar levar realmente esse jogo para o Equador, que é o que ele mais gosta de fazer. Do outro lado, eu tenho o América que, por mais que ele tenha que garantir esse resultado em casa, ele também não pode se abrir e acabar levando o gol e ter que buscar de novo um resultado em outro lugar. Então, assim, se eu fosse explorar, eu exploraria realmente menos de 3 gols e meio. Eu não tenho odd ainda para o mercado de resultados. Eu estou gravando esse vídeo aqui domingo para segunda, são 2 horas da manhã, né? Mas como segunda eu tiro folga, eu vou ter que levar o Brabinho para tomar vacina, vou ter que fazer um monte de coisa, eu não vou ter tempo para gravar, então já estou gravando logo para vocês. É foda, tropa, jogo difícil demais, eu tô fora. Se fosse buscar menos gols, quem quiser buscar o América, busca ao vivo, 9h30 da noite, vai dar tempo de vocês assistirem. Só cuidado para não ficar forçando a entrada, de repente vir uma odd de 3 para América, você ficar muito seduzido e acabar entrando sem ver como é que tá o jogo. Pera lá, tá? Contém as emoções, tem jogo melhor para fazer pré-live. 9h30 da noite, tropa, pela Copa do Brasil eu tenho o Santos contra o Fluminense do Piauí. Santos favoritaço para essa partida, mas lembre-se que o time joga com o empate, tá? Então se tiver empate nessa partida, o Santos se classifica. Então toma cuidado, porque por mais que a gente saiba que o Santos é favorito, que tem tudo para vencer, ele não precisa vencer, entendeu? E a gente tem visto que tem rolado mais zebras aí, o pessoal do Sul que o diga, né? Inter, Grêmio. Eu gostaria muito de ter uma odd de 1,50 pelo menos para jogar com empate anula. Agora, se você tiver realmente muita confiança, acredita que o Santos vai vencer, e mesmo vindo uma odd de 1,4, 1,3 pode valer a pena para você, pô, show de bola, sem problema nenhum. Só toma cuidado com essa questão do empate. Tá bom, tropa? Mas eu cravo aqui um 2-0 pro Santos. Separei um joguinho aqui de final do vídeo para vocês. Às 4h45 da tarde, pela Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, eu tenho o Bournemouth que vai receber o Peterborough. O que acontece? O que tem de interessante nessa partida, tropa? O Peterborough, ele tá vendo um momento horroroso. Se a gente olhar aqui, são 4 derrotas seguidas, né? Ele é o lanterna. Não vai dar para vocês verem. Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Pronto, ó. Em 34 jogos, ganhou apenas 5, empatou 6 e perdeu 23. É um time que acabou de subir para a segunda divisão e já tem tudo para cair de novo. Inclusive, a gente até pegou essa última derrota dele, que ele tomou 3-0. Em 34 jogos, sofreu 69 gols. E do outro lado, eu tenho um time que está brigando pelo acesso. Calma aí, deixa eu diminuir. Agora sim. Eu tenho um time que está brigando pelo acesso. Os 2 primeiros sobem direto para a primeira divisão. E o terceiro, quarto, quinto e sexto vão fazer uma semifinal e final, né? Vão fazer uma nova qualificatória para ver quem vai subir. Então, para o Bournemouth é muito importante ele vencer a partida do Lanterna, que ele vai ultrapassar o segundo e chega ali na zona de acesso direto. E se ele realmente quiser subir, ainda mais de uma forma direta, ele não pode desperdiçar pontos contra o Lanterna. Tem tudo para vencer? Tem tudo para vencer. O que é perigoso nesse jogo? A odd, tropa. 1,30 no jogo de segunda divisão. Pô, é foda. Por mais que tenha muita chance de ganhar, eu deixo a critério de vocês. Teve um jogo do Fulham também, que a gente entrou em 30, o Fulham goleou. E o Bournemouth é favorito pelo momento das duas equipes, só que aí vai ficar a critério de quem realmente curte entrar em odd de 1,30 de time de segunda divisão, time que não tá ali nos top, porque time para mim com essa odd é tipo o que a gente entrou, Juventus contra o Spezia. Jogo também do Porto que a gente entrou, jogo do Cluj que a gente entrou, que são times dominantes ali nas suas ligas. A Juve não é dominante, mas pelo menos é um time grande comparado ao Spezia.
Agora, para ir no Bournemouth, fica muito a critério de vocês, mas tem tudo para vencer, tá? Desses jogos aqui, para mim, é o mais favorito de todos eles. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de terça-feira. Apesar da gente ter jogo muito legal, jogo importante que vale vaga, seja de Champions League, Copa do Brasil, Libertadores, a gente tem muito jogo perigoso, tá? Eu tentei, durante todo o vídeo, alertar para vocês dos perigos que tem nessas partidas e espero que vocês façam a melhor decisão possível. Então, não esqueça de fazer gestão de banca, tamo junto, muita fé, bora para cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha de Champions League. Primeiro jogo eu fiz uma personalizada, botei vitória do Bayern e mais de 2 gols na partida. Procure a opção de criar aposta, na sua casa de aposta, a maioria hoje tem. E eu fiz essa mescla aí, tanto a vitória do Bayern como mais de 2 gols, para a gente poder ter odds, senão a odd vai ficar muito baixa. E segundo jogo eu coloquei mais de 1,5 Liverpool, Inter de Milão, um jogo na Inglaterra. A Inter de Milão ela precisa tirar pelo menos 2 gols de diferença e eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja independente do lado. Essa nossa dupla deu total de 1,73 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!